Muitas pessoas perguntam, mas quem faz essas redes? É máquina? É no maquinário? E na verdade não, que por trás daquela belíssima obra, aquela rede, existem mãos de mulheres guerreiras, né? Que lutam até hoje para perpetuar a tradição e que de alguma forma elas amam o que fazem. Hoje as coisas estão muito mais fáceis do que antigamente, porque na época da minha avó, ela plantava o algodão, fiava para depois tecer. Então uma rede naquela época demorava muito mais de 2, 3 meses para ficar pronta. Eu ainda peguei um pouquinho desse tempo. Quando minha avó, mãe de mamãe, ele fiava, tinha uns caroçador, assim, um banco, e botavam para lá e passava o algodão, outro ia pegando, mesmo que era uma massa que você ia modelando ele, né, para tirar descaroçado a semente. E aí tinha que passar, ficava aquele macio, depois tinha que enfiar no fuso. Passado assim na perna, aí torcia ele, bem torcidinho, aí novelava ele para urdir a rede, né? E hoje em dia não, nós já compra a linha. Acabou aquela época do tanto trabalho que dava, né? Eu era criança ainda quando minha mãe fazia, né? Se eu não estou enganada, com 15 anos comecei já a fazer mesmo. Porque antes, lá atrás, eu só brincava de fazer, né? Porque eu não dava conta, né? Mas aí quando chegou meus 7, 8 anos, eu já tinha curiosidade de aprender a fazer. Mas ela nunca ensinava, né? E aí nós tínhamos que ir para a roça de dar meu pai plantar rama. Aí a hora que nós chegava de lá com mandioca, com essas coisas para fazer o almoço, ela levantava da rede e saía. Aí nós ia mexer na rede para aprender, né? A mamãe sempre fez, né? Aí eu tava ali olhando ela, falei, mas que coisa tá saindo do outro lado? Por que esse bordado, né? Aí eu fiquei curiosa. Aí começava a mexer, ela não deixava, né? Porque ia estragar, né? Criança. Aí ela vinha brava com nós, que nós ia errar na rede dela, aí precisava de manchar, né? Aí nós não mexia. Aí ficava só olhando ela fazer, mas aí com isso nós aprendamos, né? Aí com 15 anos eu falei, não, eu preciso aprender, eu tenho que ver como que é feita essa arte. Aí eu fui atrás da minha irmã mais velha, para me ajudar a colocar liço, né? Que é o que eu não sabia, que eu não via ela colocar liço, que ela não deixava a gente ficar junto, né? Para não estragar o trabalho dela. Mas quando ela saía para mexer a panela lá, eu pegava mesmo. E você fazia direitinho? Fazia direitinho nada, errava tudo. A gente cresce vendo a nossa mãe fazer o trabalho artesanal. E quando a gente chega a uma certa idade, como adolescência, a gente já começa a ajudar ela, né? Porque a rede tem vários processos. E geralmente a gente começa fazendo a parte mais fácil, que é a parte da varanda, que é a lateral. E desde os meus 12 anos eu aprendi essa técnica com ela. Eu e as minhas irmãs também. A minha mãe toda a vida ela fez em casa, até o tear dela, né? E daí a gente ficar no mesmo salão, no mesmo espaço, ela tecendo a rede e a gente fazendo a varanda. E vocês ficavam conversando? Conversando, inclusive a gente assim, perguntava para ela coisas do passado, da nossa infância, né? Como que a senhora conheceu o papai? Então ela contava história. Ixi, a gente assim, se divertia, na verdade, trabalhando e ouvindo as histórias dela, né? Que legal. Muito bom isso. Os homens trabalhavam na roça, né, da agricultura familiar. E as mulheres faziam rede, mas naquela época era muito mais dificultoso, porque elas faziam a rede, deixava tipo lá na casa do artesão para vender. Tinha rede que demorava até mais de 1 ano para ser vendida. Lá atrás eu já não queria mais fazer, não.
Eu desanimei com a minha arte, eu não queria fazer não. Por quê? E aí eu mesmo já tinha parado de fazer. Porque eu já não tinha mais vontade de fazer, porque vender para quem? Não vendia. Aí eu fazia, vai para que eu vou trabalhar sendo que eu não vou ter dinheiro, né? Aí fiquei parado um bom tempo. Né? De vez em quando que parecia uma pessoa que conhecia nós, né? Que parecia, mas de ano em ano, fazer como diz o ditado, você que vai fazer para deixar parado aí, né? Na época era vendida 10 redes por ano, antes da associação. A rede é difícil para fazer, dura tempo, porque tem a varanda, tem o punho, tem aquele processo para fazer, né? Nós tira a rede, nós tem que fazer aquele outro processo, pôr no bastidorzão para lavrar a varanda, amarrar. E ali quem que vai querer? Dura 2, 3 meses ali com ele fazendo aquele manual ali. E agora com a associação, pelo menos esperança você tem. Ah, vendeu rede de fulano, pôs lá no centro cultural. Ah, veio freguês aqui, comprou rede de fulano, comprou de ciclano. Aí a gente ficava influído para fazer. Então, assim, muitas delas que não estavam mais confeccionando, hoje voltaram a fazer. Só que daí eu voltei a trabalhar e voltei com força total, depois da abertura da associação. Eu voltei com força. E depois que a associação surgiu, a gente conseguiu vender 80 redes no ano, e sem contar as outras peças menores também. E isso motivou. Nós começamos o nosso coletivo com 15 mulheres e depois esse número aumentou, chegamos agora a 50. A gente conseguiu um centro cultural na nossa comunidade, sendo que isso nunca existiu, né? E a gente está recebendo turistas, estudantes, muitas pessoas querendo conhecer mais sobre a nossa arte. E assim, o principal de tudo que eu costumo falar é que está gerando renda, que está mudando a vida delas, né? E isso é muito importante. Crédito do meu filho fazendo essas coisas. Essa rede ajudou muito a gente, porque, como eu falo, nós não tinha emprego, não tinha estudo. Então, para gente que não tem um estudo, não tem um emprego, nem de carteira assinada, como diz o outro, como autônomo, hoje, para mim, eu agradeço muito a Deus e a associação que foi gerada, eu acho que vai fazer 3 anos agora. E agradeço muito a Gilane também, que passou à frente, né? Senão, estava parado. Eu gosto de estar na liderança, eu gosto de estar ali na frente, de poder ajudar de alguma forma, né? Eu sinto falta de fazer o que eu gostava, né? Mas eu sei que elas também precisam de mim, então eu tenho que entender, né? O meu papel aqui nisso tudo, né? Porque se não tiver uma liderança, se não tiver alguém que contribui, corre o risco de tudo que a gente conquistou, né? Acabar. O que me motiva é ver o sorriso delas, a alegria e ver aqueles olhos brilhando, né? Falar, poxa, né? Vendeu e agora desse dinheiro eu vou poder fazer o que eu quiser. Eu já ouvi relatos de pessoas que falaram assim para mim, olha, a venda daquela rede realizou meu sonho, eu tô construindo a minha casa, né? Então, eu acho que não tem algo mais prazeroso do que você poder ajudar as pessoas a realizar o sonho delas, né? Quando o cliente vem aqui, alguém vem visitar o nosso centro cultural, querendo saber mais sobre a nossa técnica, a gente fala assim, olha, não é só uma rede. Por trás dela existem muitas histórias inspiradoras de mulheres, né? E isso também, além de estar divulgando a nossa comunidade, está impactando vidas, está gerando renda e está mudando a vida de mulheres. E não só delas, mas como das famílias da comunidade. Hoje eu tenho muito orgulho do que eu faço. Hoje, eu penso, foi eu que fiz, sério mesmo, foi eu que fiz.